Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, mais uma vez eu te convido a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a grandeza dessa missão e enviará para mais e mais pessoas. Hoje nós queremos proclamar o Evangelho nessa segunda-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia em seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas. Nada lhes falava sem usar parábolas, para que se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, que bonito hoje a palavra de Deus, mais uma vez quer nos trazer de tantas e tantas parábolas. Hoje nós poderíamos parar para olhar cada uma das parábolas, e cada uma das parábolas mexe profundamente em cada um de nós, porque desperta em nós um desejo, uma curiosidade, uma sede de querer entender cada parábola. E essa uma das parábolas tão preciosa que Jesus tem falado para nós. Ontem ele falava da parábola da pérola preciosa, do campo que tem lá um tesouro, né? Das redes que é lançada e pega vários peixes. No outro domingo anterior a esse que passou, falava do semeador que sai a semear. Uma cai em terreno pedregoso, outro cai em terreno com espinho, outro cai em terra boa, bom, e assim vai. Tudo Jesus faz para que nós cheguemos a, de fato, entender o sentido de cada mensagem. Quero mostrar hoje para você o seguinte. Hoje a parábola que Jesus traz para mim e para você é a parábola do grão de mostarda. O grão de mostarda é uma das menores sementes aqui, fala Jesus, né? Essa menor semente era a semente que eles conheciam naquela região. Pode ser que alguém possa dizer que tenha outras menores sementes do que a semente de mostarda. No momento que Jesus tinha em circulação em suas mãos, era a semente de mostarda, e era essa semente naquele momento, era a menor das sementes que tinha para que Jesus pudesse comparar. Mas é muito interessante que ele faz essas duas parábolas que ele usa, tudo para mostrar para mim e para você o quanto a nossa fé precisa crescer, precisa desenvolver, precisa ser grande. Sua fé, minha fé, ela tem que ser grande, a ponto daqueles que nos cercam poderem fazer seus ninhos,
se sentir à vontade, porque sente confiança pela nossa fé. Mas eu quero trazer aqui o como essa fé acontece. Bom, vamos lá. Ele fala, repetindo aqui, ele fala desse grão de mostarda, que é a menor das sementes, e quando ela é colocada na terra, ela cresce, vira uma árvore imensa, maior do que todas as outras árvores. Pequeníssima, pequeníssima, pequeníssima. O grão de mostarda você pode fazer assim com o dedinho e sentir a mostarda de tão fininha, tão minúscula que ela é. Depois, quando joga na terra, ela cresce e fica a maior. Bom, isso Jesus está falando. Mas o que eu preciso dizer para você é o seguinte. Entende? Todos nós começamos de algum lugar na igreja. Que é algum lugar? Alguém nos evangelizou. Seja nossos pais, seja nossos catequistas, seja quem for. Alguém iniciou um processo de falar para você de Deus, de falar para você do nosso Senhor. E isso foi crescendo, crescendo, crescendo e chegou ao ponto que você está. Porém, não é o suficiente. O ponto que você está, o ponto que eu estou, enquanto padre, ainda não é o suficiente. Precisamos crescer mais. Precisamos mais. Nós podemos crescer mais. Então, veja bem, é um processo. Cada um de nós tem um processo. Não nos cabe julgar ninguém. Essa pessoa tem tantos anos na igreja e é assim. Você conhece pessoas que estão na igreja, mas que são tão miseráveis, são fofoqueiras, prejudicam os outros, fazem cada atrocidade, estão anos e anos na igreja. Veja como essa semente já foi plantada, mas ela precisa crescer, precisa desenvolver. A semente que foi plantada é a fé no Cristo. Precisa crescer, precisa desenvolver. E isso nós adentramos no processo de conversão, de mudança de vida. Eu preciso me converter, você precisa se converter. Não olhemos para quem ainda não se converteu como deveria, porque nós também ainda não nos convertemos como gostaríamos, porque nós estamos nesse processo. E esse processo precisa acontecer. Olha como Deus tem paciência. O grão de mostarda, se não colocasse na terra, ficaria apenas um grão de mostarda. Mas foi colocado na terra. Você foi colocado no mundo, foi colocado numa família, foi colocada numa comunidade, ou seja, a igreja. Então não tem como você parar de crescer. E eu diria que a erva daninha é tudo aquilo que atrapalha, não permite a sua conversão, a minha conversão. Então hoje nós somos provocados por essa palavra, por esse exemplo que Jesus dá dessa parábola, para nos mostrar o quanto nós precisamos crescer, porque a semente, por menor que fosse, já foi plantada, é a fé. Não sei, sua fé é pequenininha, não sei do tamanho da sua fé, se é maior do que a minha, não sei, porém, ela precisa crescer. Depois ele vai dizer mais uma vez, olha a insistência de Jesus. Ele dá exemplo de um punhado de fermento que é colocado junto à farinha de trigo, mistura, e aí faz-se um bolo, e aquele fermento faz o bolo crescer, crescer, crescer. Assim também é a nossa fé. Cada missa que eu participo, cada missa que você participa, é esse fermento lançado para que nós cresçamos diante da palavra de Deus, para que essa palavra de Deus que foi semeada como
aquela semente de mostarda, essa palavra de Deus possa desenvolver e crescer em mim e em você. Por isso hoje nós somos chamados, nós somos provocados por Deus para que essas duas parábolas possam ser uma realidade na nossa vida. Como é que alguém pode crescer em maldade e não pode crescer em bondade? Como é que alguém pode ser cruel cada ano que passa, cada dia que passa, cada Natal que passa, cada Páscoa que passa, a pessoa dentro da igreja e ela é cruel, ela é maldosa, ela é perversa, ela não sabe ser generosa. Como é que é isso? Então, como é que a semente que foi lançada da bondade e do amor de Deus não pode crescer? Então nós queremos nos questionar que falta em mim e em você para que a semente que foi lançada, que é a palavra de Deus, dê fruto em mim e em você. Nós estamos num processo e Jesus é muito paciente com o meu processo e com o teu processo, porém, você precisa iniciar ou recomeçar esse processo de conversão, esse processo de mudança, esse processo de desprendimento daquilo que pode estar te levando ao erro, que possa estar te levando a viver aquilo que Jesus não quer. Essas duas parábolas referem-se ao meu crescimento na fé, ao teu crescimento na fé. Como é que está? Como está? Portanto, querido irmão, querida irmã, cresçamos na fé em Jesus Cristo. Permitamos que Jesus seja grande em nós, tão grande, tão grande, tão grande, que aqueles que se apoiam em nós experimentam a grandeza da nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido, quero te convidar para no dia 16 de agosto participar comigo, com a comunidade serva da Divina Misericórdia, do nosso encontro. A nossa igreja é linda. Você é nosso convidado. Então, no dia 16, 8h30 da manhã, na nossa casa-mãe, que fica na Avenida Parque das Águas, número 12, Guapimirim. Esperamos por você com toda a alegria para que esse encontro seja um marco no nosso crescimento na fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.